Olá pessoal do primeiro ano, tudo bem? Gente, hoje nós vamos dar continuidade aí ao nosso estudo em termos de geologia e geomorfologia, saindo lá das estruturas geológicas e agora vendo a estrutura geológica e relevo da América do Sul, e depois nós vamos partir para o Brasil, tá bom? Então vou pedir que vocês abram lá a apostila de vocês no capítulo 5, página 34, certo? Do primeiro ano aí do ensino médio. Tem, na verdade, dois pedaços o conteúdo, depois vocês têm acesso lá ao PDF da minha aula, tá bom? E que nós vamos falar hoje sobre América do Sul, as estruturas geológicas, as formas de relevo do continente em que está localizado o Brasil, tá bom? Então, olha só, gente, quando nós falamos de América do Sul, tá bom? Dá para ver aqui nesse mapa, que eu deixei separado para vocês, várias áreas naturais conhecidas de todos nós. Então, planície amazônica, Cordilheira dos Andes, certo? Patagônia, tudo regiões naturais que são também unidades geológicas e de relevo, cada uma sendo formada de forma distinta, certo? Nós podemos dizer aqui que na América do Sul nós temos as três estruturas geológicas, certo? Os dobramentos modernos, as bacias sedimentares e os escudos cristalinos. Então, vamos dar uma olhada um pouquinho em cada um deles e depois a gente com imagem vai pormenorizar alguns casos, né? Bem, quando nós falamos de escudos cristalinos, e lembra lá, são aquelas rochas mais antigas do planeta, são aqueles núcleos em torno do qual nós temos a formação de outros terrenos, tá bom? Então, na América do Sul, nós temos aqui três unidades, três áreas de escudo cristalino. Mais ao norte aqui, o que nós chamamos de Planalto das Guianas, tá bom? Coração do continente, que é a região do Planalto brasileiro, certo? Que é o escudo brasileiro. E ao sul, outro escudo, que é a região da Patagônia. São três áreas aqui que seriam núcleos rochosos mais antigos. Inclusive, um destaque aqui para a Patagônia. É onde nós temos atualmente a maior bacia fossilífera, é a que tem trazido à tona, né, novas espécies de mamíferos, de dinossauros, de anfíbios nos últimos tempos e que têm sido muito explorados aí pelos paleontologistas. Então seriam as três estruturas principais de escudo cristalino, tá? Bem, depois nós temos as bacias sedimentares. Lembre-se que as bacias sedimentares, tá, gente? Elas são o quê? Áreas mais baixas onde eu estou tendo deposição. Eu destaquei aqui as três bacias mais novas, então que estão em formação. Planície amazônica, que fica entre o escudo das Guianas e o escudo brasileiro. Então sedimentos desses dois lados descem e formam essa bacia, né? Entre a Cordilheira dos Andes e o Planalto brasileiro, nós temos a área do Pantanal, mesma coisa. E mais ao sul aqui, a região da planície dos Pampas, certo? Não comentei aqui, não coloquei a bacia paranaica, que pega o sul do Brasil, ou centro-sul do Brasil, para ser mais exato, Paraguai, parte da Argentina e Uruguai. Certo? Essa é uma bacia sedimentar mais antiga. Ela ficaria aqui, né, gente, nessa região aqui, ó, entre os 4 países aí sul-americanos, certo? Por último, gente, nós temos uma estrutura que é de dobramento moderno, que é justamente o quê? A Cordilheira dos Andes, que se inicia lá em cima na Venezuela e vai até a Terra do Fogo, aqui no sul, no extremo sul da América do Sul. São mais de 6.000 quilômetros de cordilheira. É a cordilheira mais extensa do planeta. Sempre bom fazer uma distinção com o Himalaia. O Himalaia possui as maiores altitudes, mas em extensão quem vence, quem ganha é a Cordilheira dos Andes. Tá bom? Bem, eu vou agora fazer uma sequência de imagens, gente, para nós nos concentrarmos, né, em alguns conteúdos que estão ali na apostila de vocês, pormenorizando algumas dessas estruturas, dessas paisagens, enfim, desses relevos aí. Primeiro, gente, que merece destaque é a Cordilheira dos Andes. Então, consegui uma imagem bem bacana aqui para vocês,
né, mostrando justamente, meio que em 3D, toda a cordilheira. Qual é o destaque da cordilheira, gente? Bem, ela é formada por uma placa, tá bom? Convergente de subducção, então a placa do Pacífico mergulha por debaixo da placa continental, faz um dobramento gigantesco, que é a cordilheira, certo? E que chega até alguns pontos bem altos, com até quase 7.000 metros de altitude, que é o caso do Aconcagua. Mas o destaque na cordilheira é principalmente essa área aqui, ó, chamado altiplano. Na verdade, a cordilheira, ela tem uma sequência paralela de montanhas, tá? Então você tem aqui uma cordilheira oriental e uma cordilheira ocidental. E entre as duas nós temos o chamado altiplano. Esse altiplano, esse planalto, ele fica mais largo a partir do Equador e vai até ali o norte da Argentina, pegando principalmente Peru e Bolívia. Tá? Então, nessa área, nós temos um planalto com até 3.000, 4.000 metros de altitude. É nesse planalto que eu tenho La Paz, que é a capital mais alta do planeta, certo? É uma região bastante povoada e, claro, também bastante afetada pelo vulcanismo e por tremores de terra. Então é frequente a ocorrência de erupções vulcânicas na região e também de tremores de terra, tá? Deixa eu mostrar mais duas imagens aí, gente. Então uma aqui, ó, da capital chilena, que também fica no altiplano mais ao sul, então uma imagem bem bonita. Quase todos os países, todos os países andinos, começando pela Venezuela, passando pela Colômbia, pelo Equador, Peru, Bolívia e Chile, tem as suas capitais no altiplano, certo? Então, a capital do Chile também fica ali nos pés dos Andes, a uma boa altitude, mais de 1.000 metros de altitude. Por último, aqui, ó, a imagem do ponto mais alto que nós temos nas Américas, certo? Que é o Pico Aconcagua, com quase 7.000 metros de altitude. Bem, vamos para o segundo ambiente aí, a segunda, né, unidade de relevo, que já deixei aqui pronta para a gente discutir em cima, que é a planície amazônica, tá bom? Planície amazônica, gente, é uma área recente, em cima de uma bacia sedimentar, formada ao longo de um rio que tem feito escoamento desde a cordilheira até o Atlântico, que é o rio Amazonas. Então, o rio Amazonas, ele nasce aqui no Peru, perto de Cusco, recebe vários nomes, né? Começa lá com o Ucayali, depois passa a se chamar Apurimac, depois passa a se chamar Maranhão, e por final, tá? Solimões, quando chega em Manaus, muda o nome, recebe as águas do Rio Negro e passa a se chamar Amazonas. Então, de Manaus até a Foz é Amazonas. Da fronteira do Brasil até Manaus é Solimões, tá? Bem, esse rio ele é responsável pela formação de uma imensa bacia sedimentar no norte da América do Sul. É uma bacia que ainda está em formação, drenada por esse rio, certo? E que tem como grande característica, assentado em cima dessa planície, uma floresta equatorial. É a maior floresta equatorial tropical do planeta, com grande biodiversidade, certo? E que recentemente se descobriu a existência dos chamados rios aéreos. Então, a floresta, ela é responsável, gente, por 80% da chuva que cai ali na Amazônia. Então, muito da chuva é alimentada pela floresta, por um processo de evapotranspiração. Nos períodos de verão, certo? No hemisfério sul, ele vai se expandir de tal forma que forma o que nós chamamos de rios aéreos. Então, parte dessa umidade acaba descendo aqui para o sul do Brasil, oeste do sudeste, centro-oeste do Brasil, garantindo chuvas durante o verão. Essa seca, essa estiagem que nós estamos tendo aí um pouco, gente, se deve pelo desmatamento na Amazônia e que tem reduzido essa evapotranspiração. Então, a preservação da Amazônia está ligada, tá bom, com a umidade a nós aqui no sul do Brasil. Bem, outra unidade que nós temos aí que eu vou destacar é o Planalto da Patagônia, tá bom? Primeiro é bom a gente localizar ele. Patagônia, gente, é toda a ponta sul
da Argentina e do Chile. Então é um planalto bastante antigo, é um escudo cristalino e ao lado eu tenho a Cordilheira dos Andes. Então se você colocar lá na internet algumas, pegue lá Patagônia Argentina, vai mostrar a cordilheira, muitas vezes, Bariloche, por exemplo. Mas a cordilheira é uma outra unidade que a gente já viu. A Patagônia em si é um planalto desgastado, baixo, e olha só, ele é árido e semiárido. Isso aqui é a Patagônia. Aquilo lá atrás é Cordilheira dos Andes, é outra unidade. Então a Patagônia é uma área de deserto frio que nós temos na América do Sul, tá bom? Extremamente desgastada, baixas altitudes, mas que se destaca principalmente, né, pela vida marinha que existe na costa da Patagônia. Então você tem lá pinguizeiras, você tem lá os elefantes marinhos, as baleias, certo? Que principalmente aí nessa época de inverno, escolhem essa região ali para permanecer, para passar o inverno, né, fugir lá da Antártida, certo? Então o litoral dela é extremamente rico em termos de vida marinha, tá? Bem, a outra unidade aí, vamos dar uma olhada, é o Pantanal Mato-Grossense. Então o Pantanal, gente, ele na verdade é uma área baixa, em formação, que recebe rios, tanto do Planalto Brasileiro, como também dos Andes, certo? E que constantemente, periodicamente, é completamente inundado. Então, durante os meses lá, final de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, isso aqui é um mar de água doce. Durante os meses que nós estamos, maio, junho, julho, ele forma essas áreas aqui com lagoas isoladas uma da outra, tá bom? E é o período, então, que você vai ter uma intensa vida selvagem ali presente. Aves migratórias vão fazer sua nidificação e os animais, de forma geral, vão engordar para se preparar para o período de inundação. Então, esses lagos aqui, essas lagoas, estão apilhadas de peixe, tá bom? Para manutenção justamente desses animais. Por isso que eles vão escolher metade do ano, então o inverno para nós, porque é quando é mais seco na região e quando as águas baixam. E é geralmente a época que o pessoal gosta de ir pescar no Pantanal e ir visitar. Por quê? Porque os peixes eles ficam confinados nesses lagos e nos rios, então é mais fácil de você justamente capturá-los, tá? É uma área, então, em formação ainda, não terminou o seu processo de formação. A planície amazônica é um pouquinho mais velha do que a planície do Pantanal, tá? Por último, gente, para fechar aí essa tour em termos de paisagens, né, da América do Sul, o Planalto das Guianas. Então, o Planalto das Guianas, gente, ele é uma estrutura antiga e é marcada principalmente por essas formações que são os tepus. São esses planaltos, né, gente, com paredões abruptos e topo chato. É aqui nessa região que está localizado o Pico da Neblina, que é o ponto mais alto do planeta. Tá? Essa região aqui também tem, essas rochas têm de 500 a 2 bilhões e meio de anos, são extremamente antigas. E no alto desses planaltos aqui, você vai encontrar ainda espécies tanto de animais quanto de vegetais da época dos dinossauros. Essa região ficou preservada, bem uma máquina do tempo ali, tá? Claro que você não vai achar dinossauro, gente, não vai aí sair dizendo que o professor disse que tem dinossauro lá. Não, não tem, tá? Apesar do autor do Sherlock Holmes, o Conan Doyle, ter escrito uma novela falando de um mundo perdido nessa região aqui, certo? É um mundo perdido? Mas não são espécies grandes, são espécies pequenas, principalmente vegetais, tá bom? Gente, com isso nós fechamos aí a América do Sul, é mais uma tour, você tem mais o conteúdo ali na apostila, que é importante vocês darem uma lida, que vai fechar algumas brechas do que eu falei aqui, tá? Gente, bons estudos, fique em casa e até a próxima aula.